Olá, eu sou Irina Podosowska. Eu sou Gaelle Spillman e o nosso tema de hoje é dislexia. Um tema bem conhecido por educadores, por pais, então ele é presente, né? A gente sempre conhece alguém que tem dislexia, ou um filho, né, de um amigo. Então é muito importante a gente abordar esse assunto. Então, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, a dislexia é um transtorno específico da aprendizagem. Então, não é uma questão de falta de inteligência do filho de alguém, né? E esse transtorno, ele resulta num prejuízo na leitura. Como assim, Gaeli, um prejuízo? Primeiro, o jovem, né, a pessoa pode ter uma maior dificuldade na acurácia da leitura das palavras, na decodificação ou na ortografia. Então, isso se apresenta com distorções, omissões de algumas letras, substituições de letras também. E há uma interferência, né? Normalmente há uma interferência, não quer dizer que tem que haver, mas normalmente há uma interferência na fluência. Então, se eu tenho essa interferência na fluência, também identifico aí, assim, o profissional vai poder identificar que há um prejuízo na compreensão daquele conteúdo lido e acaba, consequentemente, diminuindo a experiência de leitura da criança e a expansão do vocabulário, que está diretamente relacionado à leitura da criança. Claro que também ao meio, né? Assim, se os pais ou as pessoas de referência têm um bom vocabulário, isso ajuda, mas estou dizendo que na experiência da criança, aquilo pode vir a se apresentar de forma comprometida, né? No sentido de, ó, precisa de um suporte adicional para isso. Exato, como você está dizendo, Gaeli, a gente já sabe hoje que dislexia, na verdade, tem a ver com consciência fonética e fonológica. Então, é a dificuldade de decodificar os sons da língua e codificá-los em novas palavras. Então, nisso, a gente sabe que ela pode ser reconhecida já na idade pré-alfabética, onde a gente pode perceber as crianças tendo dificuldade com rimas, tendo dificuldade com alguns sons, trocando os sons da palavra, como você estava dizendo, e também com o ritmo da língua. Então, aí a gente já pode identificar e já pode trabalhar desde pequeno. A gente vai falar mais para frente como também as técnicas. Mas também na escola, muitas vezes a gente percebe que a alfabetização é feita mais ou menos do mesmo jeito em que a gente aprende a língua, né? O estímulo é dado, mais leitura a gente dá para a criança e melhor vai ser, e aí aos poucos ela vai aprendendo. Mas hoje a gente sabe que aprender a falar uma língua é muito diferente de aprender a ler e escrever, porque como a gente falou antigamente, né, nos outros vídeos antigos, aprender a falar uma língua, a gente já nasce com predisposição para isso. Então tem todo um circuito já estabelecido, e aí a gente com um input certo aprende a falar. Já ler e escrever são criações mais sociais e culturais. Então, elas não têm o mesmo circuito no nosso cérebro e são circuitos novos que são criados para que a gente aprenda justamente esse procedimento. Então, a gente não pode trabalhar na escola do mesmo jeito que a gente trabalha a língua falada, a leitura é a escrita. E, especialmente nesse caso, nesse contexto da dislexia, já foi comprovado que existe a necessidade real de trabalhar a leitura e a escrita de uma maneira sistemática, com estratégias que são baseadas em evidências, para que a gente possa ajudar essas crianças a decodificarem a língua. Inclusive, foi comprovado que essas estratégias, elas são benéficas para todos. Na verdade, elas acabam beneficiando também as crianças que não têm dificuldade com leitura e escrita, até porque elas trabalham muito mais essa decodificação e codificação dos sons do que simplesmente dar muito livro para a criança dizer, ela vai aprendendo. Então aí a gente vai falar também um pouco sobre essas estratégias. Uhum. Então, assim, o que a gente tem que ter muito claro é isso, né? Dislexia não é preguiça, não é uma questão de visual, não é uma questão de inteligência. O que a gente pode trazer apesar da dislexia tornar esse processo de aquisição da leitura mais desafiador, com um suporte adequado, as crianças sim aprendem a ler e criam estratégias, né, para ter uma maior, né, como você disse, uma consciência fonológica maior, e isso traz, consequentemente, uma maior fluência na leitura. Então, assim, o que é que a Associação Internacional de Dislexia propõe? É o que a gente chama de alfabetização estruturada, né? Que é justamente eficaz não só para estudantes que têm dislexia, mas para todos. E no que é que ela consiste? Então, um dos aspectos você já trouxe,
que é trabalhar a consciência fonológica. O que é isso? É a capacidade de segmentar, né, de separar as palavras em sons que compõem, ou seja, esses sons são os fonemas, né? E também inclui, por exemplo, trabalhar rimas, bater palmas quando eu estou separando, né, as sílabas. Então eu associo, tá, casar, né? Então eu me aproprio, tenho consciência daquele som. É uma das formas, né? Eu posso também, por exemplo, ajudar a associar, né, aquele som com aquele símbolo, né? Então eu faço uma relação visual auditiva, por exemplo, que seria a leitura, ou uma associação auditiva visual, que seria uma ortografia, né? Então eu estou associando esses símbolos sonoros é, é, relacionados à fonética, por exemplo, né? Exato. E nisso a gente sabe que essa é a primeira fase, até para as crianças entenderem como a língua funciona, como os sons da língua funcionam. E só depois a gente pode passar a trabalhar outros aspectos da língua, como por exemplo o vocabulário. Então você pode sim ensinar mais vocábulos para as crianças, até porque uma vez que ela conhece, a criança conhece essa palavra, quando ela vai ler a palavra vai ser muito mais fácil para ela ler essa palavra, até porque se ela sabe o som inicial da palavra, ela sabe o som final, e aí a gente sabe que essa leitura, ela aos poucos vai se automatizando com essas estratégias que a gente falou, sistemáticas, de repetição constante, a criança consegue reconhecer com maior facilidade a palavra. A gente muitas vezes corre para cobrar a parte ortográfica logo no começo da alfabetização, mas a gente sabe que isso não pode ser feito, até porque nessa fase as Uhum. crianças precisam testar, elas precisam experimentar com esses sons, até para entender como combiná-los e como representá-los no papel. Então, como você está dizendo, Uhum. essa conexão entre o som e o símbolo, ela precisa ser clara, ela precisa ser ensinada à criança e ela precisa ser repetida várias vezes, de várias maneiras, até através de materiais multissensoriais, até para que a criança consiga memorizar, sim, mas também entender a conexão, porque essa é a parte mais importante para depois a gente trabalhar a fluência. Uhum. E aí, por exemplo, né, nesse tipo de alfabetização, né, estruturada que a gente diz, um dos aspectos, por exemplo, é aprender mais sobre a morfologia das palavras. Qual é a raiz dessa palavra? Quais os prefixos que especificam o significado ou mudam o significado daquela palavra, ou trazem uma ideia contrária, ou os sufixos presentes. Então, assim, são formas da criança se apropriar melhor da construção daquela palavra, né? Assim como a gente pode trabalhar aspectos de sintaxe, né, que seria a própria gramática em si, né, a construção das frases, por exemplo. Isso daí é todo um processo. Né? A gente tem que entender que a alfabetização ela não se dá de uma forma, em tal série, em tal momento e acabou. Ela é um processo. Ela acontece ao longo de algumas séries, né, assim, ao longo dos anos. É claro que já no meio do Fundamental 1, né, nos anos iniciais, eu diria, eu já espero que a criança esteja alfabetizada, mas não é para dizer, se meu filho já não soube escrever com, né, X anos, então quer dizer que ele já está com um problema de alfabetização. Não é isso. Até porque cada escola adota a sua metodologia. Então, algumas querem que a criança saiba escrever ou ler, não quer dizer que ela se apropriou daquilo, às vezes ela está reproduzindo. Outras deixam um tempo maior para a criança, como você disse, Irina, brincar, criar suas hipóteses, tirar suas conclusões, reformular, né? Então, outro Exato. aspecto também então, é a semântica, né? É toda a parte ligada ao significado da palavra, a compreensão da linguagem escrita, né? Exato, Gabi. Como você está dizendo, para a gente também não arriscar a criar, como a gente chama, né, analfabetos funcionais, então crianças que sabem ler e escrever desde cedo, mas muitas vezes não conseguem, tem que reler o texto, não conseguem tirar o conteúdo daquele texto, entender a mensagem clara. A gente precisa também, como você está dizendo, pensar no processo. A gente vai começar brincando com os sons, até porque é importante para a criança entender isso. Só depois a gente vai para a escrita. Porque muitas vezes a gente vê crianças com 4 anos já se preocupando, né? Ai, quero escrever, e os pais, não, vamos, vamos. Claro, é bom incentivar, até porque se interesse existe, ele precisa ser incentivado, mas nisso a gente não pode cobrar que a criança escreva com ortografia convencional, que ela saiba já todas as palavras, todas as regras, até porque não é o momento para isso.
O cérebro ali está se desenvolvendo, ele está criando essas conexões, esses circuitos que a gente falou mais cedo. Então é importante que a criança realmente entenda as conexões e como decodificar, justamente para conseguir, como você está dizendo, integrar todas essas partes, tanto a fonética, a fonologia, como morfologia, como sintaxe e semântica, porque a semântica vem, né, da mensagem, do significado das palavras, e a gente só consegue entender o significado do que a gente está lendo quando a gente realmente se apropriou desse processo. Então, por exemplo, como você estava dizendo, só lá para segundo ano do ensino fundamental 1 e começo do terceiro que a gente pode realmente começar a cobrar e avaliar a ortografia convencional. Por quê? Porque a criança, nesse momento, já brincou com o som, já entendeu como os sons funcionam, como eles são transcritos no código que a gente está usando, né? No alfabeto que a gente está usando, como esse alfabeto ele pode ser combinado, como funcionam as palavras dentro de uma frase, como funcionam esses sons, como funciona toda essa parte da linguagem escrita e lida, e aí só a partir desse momento, aí ela vai ficar mais atenta a justamente transcrever essas palavras da maneira convencional e certa. Então, muitas vezes a gente tenta se antecipar, mas pulando esse processo, a gente arrisca que até as crianças que não têm dislexia ou não têm nenhuma dificuldade se tornem crianças que simplesmente memorizam e não conseguem realmente ler um texto e se apropriar do conteúdo da maneira certa. Uhum. E aí, por exemplo, é importante que os educadores e os pais busquem zelar pela autoestima da criança, ela tem uma imagem positiva de si. Então, assim, e eu posso utilizar, enquanto educadora, acomodações, até enquanto mãe, né? Acomodações que vão fomentar essa capacidade de leitura da criança. Mas quando eu trago aqui, né, vou enumerar algumas acomodações, é importante entender que se eu identifico um estudante que pode ter uma possível dislexia ou com grandes desafios na aprendizagem da leitura, é necessário sugerir a visita a um especialista, né, que vai poder melhor avaliar e entender o suporte adequado para aquela criança. Né? Porque eu não posso colocar todas as crianças no mesmo pacote dizendo, então se a escola já adotou isso, está resolvido. Então, assim, quando eu falei da imagem positiva, eu não vou, por exemplo, enquanto educadora, expor a criança a ler em voz alta para a turma. Porque eu sei que para ela aquilo se apresenta como um desafio. E do mesmo modo, eu posso ajudá-la a ter acesso, por exemplo, audiobooks, né? São livros que eu consigo ler, mas eu também posso ouvir, acompanhar aquela leitura, né? Aquelas frases com o áudio do livro. Então é mais fácil para ela associar os sons, as palavras, né? A ficar atento. Então, sobretudo quando o educador, por exemplo, quer garantir o acesso ao conteúdo. Então, a gente já falou em vídeos anteriores, por exemplo, que um conteúdo ele pode ser transferido de diferentes formas. Então, quando eu digo ser transferido, né, trabalhado. Então, eu não tenho só uma forma de transmitir, nem só uma forma de trabalhar aquele conteúdo com as crianças. Então, eu posso, e isso é bom para toda a turma. Então, é legal quando o educador, um exemplo, vai utilizar um vídeo introdutório. Então, já garantir que a criança aprendesse, né, entrasse em contato de uma determinada forma com o conteúdo. Depois fizesse um jogo, né, relacionado àquele conteúdo. Depois, aí sim, traz um texto, ou traz discussões em grupo. Então, assim, há formas, se o meu objetivo é um conteúdo, há formas de trabalhar aquilo. E tendo como meu objetivo também ajudar a criança a ler, eu posso, por exemplo, permitir mais tempo para aquela criança realizar, por exemplo, uma determinada atividade. E se eu quero verificar se ela se apropriou daquele assunto, eu posso permitir que ela responda oralmente, por exemplo. Então, assim, São as adaptações são. que a gente pode trazer, sabe, para a sala de aula, como você está dizendo, uma criança que a gente sabe que tem dificuldade na leitura, e a gente pode identificar isso justamente até mais tarde, porque se não for identificado no começo, como você está dizendo, porque o professor não conseguiu, o pai não conseguiu, não levou para o especialista, acontece, enfim, pode acontecer. O risco é justamente que essa criança depois tenha também dificuldades no conteúdo. Por quê? Porque se ele está com dificuldade em ler e todas as propostas são passadas através de textos escritos, essa criança demora 3 vezes mais tempo, até mais, para conseguir ler e entender o que ela está lendo. Então, essas adaptações que você está dizendo são muito importantes. Elas precisam acontecer não só na aula de língua portuguesa, por exemplo, ou inglesa, mas também matemática,
história, biologia, porque muitas vezes a gente traz aquele assunto do problema só em texto, ou a gente traz só aquele conteúdo de história de biologia só em texto. E a gente precisa entender, como você está dizendo, existem outras maneiras, e hoje a tecnologia permite para a gente ajudar essa criança, porque a gente sabe que, claro, é importante que ela pratique a leitura, então a gente vai trabalhar isso à parte, continuar trabalhando a fluência dela e essa leitura dela, Uhum. mas ela não pode arriscar de perder o conteúdo e ficar para trás só porque, como ela demora em fazer e ler, né, em fazer mais coisas com mais tempo, ela precisa desse tempo a mais, dessa ajuda a mais, aí ela vai ficar para trás. Então, aí você está dizendo, mais tempo na prova, claro, avaliar de outras maneiras, mas também trazer recursos diferentes para que a criança possa realmente, por exemplo, todo mundo está ali anotando o que o professor está falando. Estamos no ensino médio. Eu preciso que uma criança que está com dificuldade de escrever, ela tenha que me acompanhar? Não. Eu posso permitir que ela grave a minha aula, registre a minha voz e depois em casa ela estude com isso. Porque se eu sei que para esse Uhum. adolescente vai virar um problema transcrever tudo o que está sendo dito, então eu posso ajudar dessa maneira. A mesma coisa na faculdade, a gente tem adultos hoje que têm dificuldade com isso. Existem aplicações e aplicativos que a gente pode usar para corrigir a gramática, para ajudar a criança a escrever, até nas provas. Uma prova escrita, eu preciso garantir que ele sabe escrever, então aí a gente pode trazer o conteúdo, eu posso ler para ele entender o que ele precisa escrever, eu preciso dar para ele estratégias de como ele vai planejar o texto, eu preciso dar tecnologias, então, um dicionário, um aplicativo, que ele possa Uhum. corrigir a gramática dele para ele conseguir entregar um texto bom que vai ajudar não só na autoestima, mas também no conhecimento, na aprendizagem. Uhum. Que o que eu acho, assim, só para finalizar, que eu acho que a gente tem que entender, né, assim, não é só entender o esforço em mudar nosso olhar com relação à dislexia. Então, de fato, uma pessoa com dislexia tem uma diferença na aprendizagem da leitura. E como a gente vive numa sociedade que é alfabetizada, no sentido a leitura é importante para operarmos aqui, essas pessoas precisam de um apoio especial. Então, elas não é para estigmatizarmos ou limitarmos as possibilidades de acesso ao conhecimento ou até de expressão do conhecimento. Pelo contrário, é que a gente possa entender, enquanto educadores, enquanto pais e especialistas que dão suporte, como eu te disse, sim, é necessário uma avaliação com um psicólogo, às vezes o suporte do fono, né? Então, assim, a gente entender, precisamos dar um suporte para viabilizar o processo educacional, a aquisição da leitura por parte daquele jovem, daquele estudante. Então, era isso que eu gostaria de trazer só para finalizarmos. E estamos muito felizes, né, por vocês assistirem nossos vídeos. E isso demonstra que um conhecimento, né, uma maior compreensão sobre a dislexia só vem a melhorar a educação dos nossos jovens e contribuir para o desenvolvimento emocional, né, emocional e cognitivo deles. E isso é uma forma de contribuirmos para a educação no Brasil. Então, sugerimos que você assista nossos vídeos, deixe seus comentários, suas perguntas, sugestões de temas. E aguardamos vocês, então, no nosso próximo vídeo. E até mais! Tchau, tchau!